Câncer, Câncer, muito bem-vindos. Se é a tua primeira vez por aqui, eu me chamo Letícia e esse é o canal de Afrodite Freia Tarô. E se você já está voltando aqui no meu canal, muito obrigada, minha gratidão por isso. Vocês sabem que o retorno de vocês é a coisa mais importante para o meu trabalho, é o que realmente me move para continuar esse trabalho, para entregar para vocês cada vez mais essas leituras intuitivas, porque a minha intenção, como eu sempre falo, né, aqui no canal, é trazer para vocês mensagens que sejam realmente transformadoras na vida pessoal de cada um de vocês. Certo? Então vamos lá. Câncer. O jogo de hoje, a leitura de hoje é para vocês. Estou gravando esse vídeo no início do mês de agosto de 2023, mas como vocês já sabem, não importa quando eu estou aqui gravando, importa o dia que vocês chegarem aqui nesse vídeo, porque neste dia, como eu sempre gosto de falar, é neste dia que a espiritualidade há de ter uma mensagem que seja importante para o caminho evolutivo de cada um de vocês. E que vocês, então, peguem, agreguem as minhas palavras, aquilo que a espiritualidade vier aqui me falar, que aquilo que ressoe também, obviamente, com a vida pessoal e com o momento que vocês estiverem vivendo, com cada um de vocês. Peguem essas minhas palavras, absorvam aquilo que for importante para vocês, o que não fizer sentido, vocês simplesmente deixem passar, porque vai servir para uma outra pessoa. É muita gente mesmo assistindo esses vídeos gratuitos aqui no YouTube. Então, por falar em gratuito, como é a única mensagem é a única forma de retribuição que eu peço para vocês, é o quê? É o like e a inscrição. Então eu já vou aproveitar esse momento para pedir essas duas coisinhas para vocês. Se inscrevam no canal e deixem o like aqui para mim, porque isso muito me ajuda, tá bom? É a retribuição de vocês, da parte de vocês, para o meu trabalho. Aí cada um fazendo a sua parte, todo mundo fica feliz, não é? Então tá bom, vamos lá. Câncer, o que vocês têm para o signo? Eu falo assim porque eu brinco um pouco com vocês, né, no início do vídeo. A partir de agora, a coisa fica realmente séria. Mas no início do vídeo eu sempre gosto de dar uma brincadinha, falar alguma bobagem assim, para descontrair também, porque a espiritualidade é uma coisa muito séria. Mas ela não precisa ser séria no sentido de ser sisuda, né? A gente não precisa ter aquela cara séria para falar de espiritualidade, a gente pode falar de uma forma leve, né? Brincando, trazendo, brincando, né? Não no sentido de não ter seriedade no trabalho, mas brincando no sentido de trazer essa jovialidade, sabe? Essa coisa lúdica, porque eu acho que isso é importante também. E não fosse assim, né, não seriam as crianças os nossos maiores mestres aqui nesse planeta que a gente vive. Se a gente observar as crianças, aliás, já diziam, né, os psicanalistas, quando a gente observa as crianças brincando, a gente consegue ter uma compreensão, muitas vezes, muito maior da nossa própria existência. Câncer, o que nós temos para vocês? Eu vou iniciar o vídeo com o tarô do André Montovani, depois a gente pega o oráculo da Wicca e a gente vai seguindo o baile aqui, conversando e vendo o que aparece para gente, certo? Vou deixar neste momento a playlist de vocês aqui em cima, para vocês olharem os vídeos passados, e eu sugiro que vocês façam isso, inclusive, que vocês olhem os outros vídeos passados, porque às vezes pode ser que tenha uma mensagem lá para vocês. Câncer, qual é a primeira carta que vocês querem mandar aqui para Câncer no dia de hoje? 10 de paus. 10 de paus a gente já começa com uma finalização de ciclo, né? Câncer, aqui já começamos mudando tudo, finalizando aquilo que tem que finalizar, aquilo que não está sendo muito legal para a gente. Acabou, cansou, vira a página, vamos de novo. Que mais? 8 de copas, deixando ir, né? Abandonando situações emocionais que não fazem mais sentido na nossa caminhada de evolução.
Então, olha como essas duas cartas se conversam entre si. Se eu tenho aqui no 10 de paus uma sensação de cansaço e de esgotamento emocional, né? Às vezes até esgotamento físico, tá? Mas um esgotamento emocional, uma sensação de fazer demais e receber de menos, aí em seguida, logo após essa sensação, eu entro na energia do 8 de copas, que é a energia do deixar ir, literalmente virar as costas e ir embora de uma situação, por melhor que ela pareça ser. O detalhe do 8 de copas é exatamente isso. Não é simplesmente o ir embora, é o ir embora gostando do que está ficando para trás. Tá bom? Então é muito importante essas minúcias, esses detalhes também numa carta de tarô, né? E quando a gente interpreta, é muito importante que a gente tenha esse feeling de olhar uma mensagem aqui como essa aqui, com duas cartinhas apenas, eu já consigo perceber cancerianos esgotados, cansados de lutar e de perseverar. Isso aqui é relacionamento, tá? Sem dúvida nenhuma. Perseverar ou tentar perseverar num relacionamento que traz mais desgastes emocionais do que pode até trazer algum prazer, mas traz muitos desgastes emocionais, aquele momento em que a gente se toma de coragem e a gente opta por nós, né? Pela nossa integridade emocional, muitas vezes até pela nossa integridade física, né? Porque tem relacionamentos aí que a gente sabe que até a questão da integridade física, ela não é o caso, claro, né, da maioria de vocês, com certeza não é. Mas é bom que a gente fale sobre isso, né? Porque são assuntos também pertinentes. Então, esta pessoa aqui, depois de tentar tudo que tentou, né? De todas as formas, levar este relacionamento adiante, ela desiste. E como eu dizia, isso aqui é um ir embora gostando, que nem sempre é fácil. Na maioria das vezes não é fácil. Não é fácil a gente deixar um relacionamento mesmo gostando daquela pessoa. É muito difícil a gente virar as costas para alguém que a gente ama de verdade, mas a gente tem que ter a consciência de entender que naquele momento específico, aquele relacionamento pode não estar nos fazendo bem, né? E aí a gente tem que ter a coragem, que essa é a palavra de ordem aqui, a coragem de abandonar o barco e de virar as costas e optar pela nossa própria integridade, que era a palavra que eu usei agora há pouco também. Tá bom? O que mais para complementar essa história aqui? Que eu já vi que é uma história, né? Não vou dizer pesada, mas é uma história que já começou com um pezinho assim, né? Meio. Um pezinho na. Eu sinto assim que tem pessoas que estão bastante tristes aí do outro lado, tá? Depois caíram duas cartas aqui, vamos ver que cartas são essas. Claro, o enforcado, né? Eu falava, vejo pessoas tristes aí do outro lado. E o enforcado, né? Que ela não é assim uma carta que representa exatamente a tristeza, mas é uma carta que representa a falta de ação. Então, isso por si só já traz, né, em nós essa tristeza, né? O fato da gente tentar agir e não conseguir agir muitas vezes já denota uma certa tristeza. Então, assim, é a sensação de. Porque, sabe o que eu sinto, assim? Se vocês não forem embora, na verdade eu acho que isso aqui já aconteceu para muitos de vocês, tá? Alguns pode ser que estejam ali na berlinda prestes a tomar essa atitude, mas eu acho que a grande maioria já tomou essa atitude. Qual atitude? Essa aqui de ir embora. Tá? Então eu só vou retificar aqui. É muito difícil, como eu falava, é muito difícil tomar essa atitude
de ir embora quando a gente gosta daquela pessoa. Ir embora gostando de alguém é muito, muito, muito difícil. E é um ato de coragem também, porque é a história de escolher a mim, né? E é também um banho de autoestima, é um banho de amor próprio. Porque muitas vezes nós ficamos ali orbitando em volta de uma pessoa, de uma situação, de um relacionamento, sei lá, que não nos faz tão bem, que a gente pode às vezes achar que faz bem, mas que lá dentro da gente a gente percebe, a gente sabe intuitivamente que aquela pessoa, aquele relacionamento, aquela situação, né? O andamento daquilo, da forma como está acontecendo na nossa vida, não vai nos trazer uma grande felicidade, né? Não vai nos trazer uma grande evolução emocional ou espiritual. E pelo fato de não trazer evolução, é que a gente se sente como assim, estagnado, como esse enforcado aqui. Então a energia, porque esse é um arcano maior, né? É o único arcano maior que caiu aqui até agora. A energia do enforcado é a energia de alguém que está com os pés e mãos atados. É a energia de alguém que não sabe como agir ou que não consegue agir. Às vezes que não quer agir também. Mas não é o caso de muitos de vocês, porque aqui vocês querem agir, tá? Tanto querem que vocês realmente agem. Vocês realmente se tomam de coragem, é o que eu vejo aqui pelo menos, tá? A grande maioria de vocês está esgotado, cansado dessa relação, está se sentindo de pés e mãos atados, mas a grande maioria consegue sim dar a volta por cima e pelo menos encerrar aqui uma situação que não está nada boa. E aí veio o Papa. Aqui, neste contexto, essa carta ela pode representar o auxílio espiritual. Tá? Então é como se fosse assim, para que isso aqui aconteça, para que essa energia se movimente, para que vocês consigam tirar dos ombros de vocês todo esse peso aqui, né? Que é essa história que cada um de vocês vai saber do que se trata, né? Porque vai ressoar com cada um de vocês de uma forma diferente, cada um tem a sua própria história, e aqui a gente tem um apanhado geral cujo apanhado geral ressoa na vida pessoal de vocês, de cada um de vocês, de uma maneira diferente, mesmo que a história seja a mesma, as nuances da história, elas mudam de acordo com cada pessoa que está aí assistindo, obviamente. Então, voltando aqui, essa sensação de peso nas costas aqui, que faz com que vocês, né, se sintam assim, mal e tal, muitos de vocês só vão conseguir entrar nessa energia de libertação, porque o 8 de copas aqui ele é uma libertação, tá? Você só consegue entrar nessa energia de libertação através de uma profunda iniciação espiritual do Papa. Então, pode ser que eu tenha cancerianos aí iniciando estudos místicos ou religiosos ou terapêuticos, tá bom? Porque o Papa, ele representa isso também. Além dele representar a espiritualidade e o conhecimento, ele também representa estudos, né? Ele também representa, assim, muitas vezes universidades, professores e tal. Então, aqui ele vem com esse aspecto de mentor espiritual, é o que eu sinto, pelo menos, tá bom? Então, assim, ó, através de um mentor espiritual é que vocês começam, né, iniciam passo a passo esse processo de libertação dessa energia pesada aqui, que eu vejo aqui para vocês, certo? Vamos pegar uma carta do oráculo da Wicca e vamos ver que mensagem vem aqui do oráculo da Wicca para vocês, cancerianos. Depois a gente troca o baralho, pega outro tarô e vamos vendo o que vai acontecendo aqui na nossa leitura, tá?
O familiar, de novo, essa carta aqui eu acho que veio praticamente em todas as leituras dessa semana. O familiar aqui, ele vem como o aliado, né? Então, olha o que eu dizia, vocês se envolvendo, né, procurando um mentor espiritual, ou se não procurando, pelo menos tendo acesso, né, um mentor espiritual vindo em auxílio de vocês para resgatar vocês dessa energia aqui que não está muito boa e que eu acho que para muitos de vocês isso aqui se refere a um relacionamento que vocês já estão se sentindo esgotados desse relacionamento, tá? Já estão se sentindo assim sugados da energia de vocês. Então aqui tem a história de alguém que está dando muito da sua energia, recebendo muito pouco e que já está realmente com o pé na estrada, né? Que nem aquela música, né? Como é que é? Eu cantando é um horror, né? Mas como é que é aquela? Eu já estou com o pé nessa estrada, sabe? É como vocês já estão com o pé nessa estrada. Que estrada, Letícia? Na estrada nova, na estrada onde vocês têm novas possibilidades e grandes possibilidades, tá? E é essa estrada que vocês têm que trilhar, a estrada que vai levar vocês para o caminho que vocês devem trilhar. E para isso, muitas vezes, vocês precisam deixar para trás algumas bagagens, né? Algumas bagagens, ó, que vocês estão carregando, que nem esse 10 de paus, carregando bagagens demais. E essas bagagens excessivas aqui, ainda que seja alguém que vocês amam, pode atrapalhá-los na estrada que vocês escolheram trilhar e que vai levar vocês para uma coisa muito melhor. Então, como eu dizia, o familiar, né? O familiar, ele tem esse aspecto de ser uma proteção espiritual, junto aqui com a carta do Papa, então uma proteção espiritual para vocês. E também sempre vai me falar um pouco de hereditariedade, né? Então, nesse aspecto, câncer de hereditariedade, eu sugiro que vocês deem uma pensada na estrutura familiar de vocês, do passado. Eu sempre falo isso aqui nos meus vídeos, porque eu acho que isso é muito importante que a gente comece a se dar conta do que? Dos padrões de repetição que a gente faz, e todos nós fazemos, sem exceção, né? Isso não é uma crítica, porque todo mundo faz, inclusive eu, inclusive todos. O padrão de repetição que vocês, né, que nós todos fazemos na nossa vida com relação aos relacionamentos, a forma de se relacionar, que está muito vinculada aos nossos ancestrais. Então, a gente sempre vai ter um ancestral, alguém na nossa família, que teve algum problema de relacionamento e que este problema de relacionamento ficou marcado, muitas vezes energeticamente, como uma tatuagem mesmo, e que vem sendo repetida e prorrogada nas gerações subsequentes. Então, cada geração carrega um pouquinho daquela mágoa ou daquela tristeza ou daquele problema que aquele ancestral teve lá no passado. Eu sugiro que vocês verifiquem isso, né, na família de vocês, porque não é à toa que essa carta apareceu aqui, né, a carta do familiar, que aqui vem como aliado. Claro, nós temos esse aspecto de repetição de padrões familiares no sentido negativo, que é uma das questões da nossa leitura, mas nós também temos este familiar como um espírito ancestral de alguém da família de vocês e que ama muito vocês e que entra também nessa história de vocês nesse momento como um aliado, né? Muitas vezes mostrando para vocês o caminho, muitas vezes com aquela ideia de fulaninho, não repete os meus erros não, né? Não vai por aí não, porque eu já fui. Aquilo que muitas vezes, né, os nossos ancestrais veem de todas as formas possíveis
soprar no nosso ouvido, mostrando um caminho. É uma folha que cai no nosso caminho, é uma pedra que a gente tropeça de repente, é uma ave que passa voando. São sinais que o universo vai nos dando e que, se a gente prestar atenção, né, como bruxas que somos, prestarmos atenção nos sinais do universo, a gente começa a entender e a desvendar uma história que muitas vezes iniciou lá no passado, nos nossos ancestrais. Então, eu falei tudo isso para dizer para vocês que talvez vocês tenham aí um ancestral de vocês que se apresenta assim, né, como um amigo espiritual, como alguém que, como é que eu mostrava aqui, ó, que vem como um aliado espiritual, como um mentor mesmo, mostrando o caminho para vocês. Olha só que leitura bonita! Câncer, eu adorei. Queria eu ser canceriana para receber uma leitura como essa, porque eu achei realmente muito legal, muito interessante. Por falar, vou fazer um parênteses agora. Por falar em ancestralidade, eu estou iniciando um projeto, tá? De trabalho com a radiônica, com a radiestesia radiônica, aqui o meu pêndulo, vou mostrar para vocês. E eu vou iniciar então um trabalho de mesas radiônicas. Eu vou colocar aqui no YouTube também para vocês de forma gratuita, para que a gente comece também a trabalhar e tirar, né, desvendar um pouco do nosso passado, dos nossos familiares, das nossas relações familiares, estes problemas todos que lá atrás os nossos ancestrais criaram, não foi culpa deles, foi culpa da história da humanidade, mas que hoje vem reverberando até chegar na nossa energia. Tá? Então, só para dizer para vocês, fiquem atentos, porque nos próximos vídeos, nas próximas semanas, eu vou iniciar esse trabalho aqui no YouTube, que é um trabalho que eu já faço particular, mas que eu vou começar também a divulgar e a trabalhar com vocês de forma gratuita aqui no YouTube. Certo? Câncer, muito obrigado por vocês terem ficado no vídeo comigo até aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Eu adorei. Não se esqueçam, se inscrevam no canal para me ajudar aqui a levar estes vídeos para mais pessoas. Deem o like aqui para mim também. E a gente vai se vendo e vai se falando por aqui. Tchau, tchau.